Olá, pessoal. Primeiro, desejar uma boa tarde a todos os nossos participantes que estão acompanhando aqui o nosso primeiro seminário de saúde suplementar em debate. E nesse último painel de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o tema da judicialização da saúde suplementar, né, especialmente diante dessa situação de pandemia, que tem trazido uma série de conflitos, de disputas. E para nos ajudar a jogar um pouco de luz, né, sobre esse tema, né, que a gente sabe o tanto que a questão da judicialização é sensível nessa área de saúde suplementar, nós temos o prazer de contar aqui com duas figuras ilustres, que eu vou ter o prazer de apresentar agora, o doutor Leonardo Albuquerque Marques, que é doutor em Direito pela PUC São Paulo, coordenador-geral de consultoria técnica e sanções administrativas da Senacom, advogado da União e professor universitário, e também com um querido amigo, que é o professor Tiago Rodovalho, professor titular da PUC Campinas, doutor e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, com estágio pós-doutoral no Max Planck Institute. Então, eu queria passar a palavra inicialmente, o professor Tiago já adiantou que está com uma pequena restrição de horário, então eu queria passar inicialmente a palavra para o professor Tiago aí, para ele poder jogar um pouco de luz, nos ajudar nesse debate aí instigante. Professor, a palavra está com você agora. Muito obrigado, professor Daniel Miranda, é um prazer estar aqui, sempre uma honra atender vossas convocações, um prazer, uma honra enorme. Cumprimento também o professor Leonardo Marques, que é aqui estão conhecendo agora, é um prazer, peço escusas, reitero minhas escusas por precisar sair um pouco antes, não consegui ouvir na íntegra, né, a palestra do professor Leonardo Marques, e é um prazer estar aqui com o IPCOM, e espero que nas minhas humildes possibilidades consiga aí trazer alguma reflexão sobre o tema. Então é sempre um prazer estar junto aqui. Não é a minha primeira, já estive em outras oportunidades. É sempre um prazer poder debater o tema. Bom, eu separei aqui basicamente seriam duas partes, né, da minha exposição, sobre os quais eu tenho refletido um pouco nesse período de pandemia. Uma do ponto de vista do direito material e outra aí do ponto de vista de resolução de disputas. Então, uma com relação ao direito material, isso há uma certa, obviamente, uma certa imbricação entre esses dois problemas. Uma é a compreensão também desse fato absolutamente atípico pelo qual nós estamos passando, que é essa pandemia do coronavírus, do Covid, conforme a gente denomine. E nesse sentido, a insuficiência, né, da discussão em torno de se isso é uma força maior ou não, se o caso fortuito, força maior. Primeiro, por que eu tenho dito isso? Né? Porque me parece que é muito difícil nós não qualificarmos a pandemia pela qual nós estamos passando como uma hipótese de caso fortuito ou de força maior. Eu acho que isso do ponto de vista de direito material, é muitíssimo difícil de nós escaparmos. Eu não vou aqui entrar na discussão, por exemplo, se seria vis maior ou fortuitus casus, né, ou seja, do direito romano. A nossa legislação, de uma certa forma, não faz uma distinção entre ambos, pelo menos no Código Civil. A distinção ficaria restrita a algumas situações mais no ponto de vista consumerista, né, ou seja, o tratamento é um pouquinho diferente no CDC, ou eventualmente na relação contratual, quando eventualmente admite que uma delas seja causa de exclusão de responsabilidade e noutra não, ou seja, admite que possa ter o caso fortuito de força maior, aí essa distinção faria algum relevo prático maior. Então, basicamente, nas relações consumeristas e nas relações contratuais, em que eventualmente houver essa disposição nesse sentido. Agora, de uma forma ordinária, né, o nosso Código Civil ele dá um tratamento igualitário a isso. Então, o 393 vai dizer: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente por eles não houver ser responsabilizado. E vai dizer no parágrafo único: o caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, me parece que, digamos, o que é mais relevante hoje para a gente trabalhar com essa discussão é justamente a necessariedade e a inevitabilidade do fato. Ou seja, esse fato que necessariamente ocorre e que é inevitável que eu consiga impedir. Aquela discussão, por exemplo, se o caso fortuito, na doutrina majoritária, ou seja, o caso fortuito diz respeito a eventos da natureza, força maior a eventos do terceiro, mas o fato é que há uma raiz comum entre ambos, que é justamente essa
a necessariedade, essa inevitabilidade, né, do evento. E nesse contexto, me parece que é muito difícil nós não qualificarmos a Covid ou o coronavírus como sendo um ou outro. Aí, conforme a distinção, se a gente entende como um evento da natureza ou um evento externo, porque ele é um evento necessário, é um evento inevitável. A questão da previsibilidade, me parece que ela é mais irrelevante, porque, digamos, a gente poderia dizer, olha, havia algum grau de previsibilidade, que a gente começou a ver isso lá em novembro, dezembro, quando isso começou a ocorrer lá na China, e chegou ao Brasil de uma forma mais intensa em março. Mas, obviamente, ainda que se pudesse prever alguma, ninguém conseguiria prever essa intensidade e nessa realidade, por exemplo, que nós estaríamos em novembro ainda sofrendo seus efeitos e cujos efeitos ainda vão se postergar por um tempo ainda maior. Então, ou seja, era imprevisível que nós pudéssemos que a questão da previsibilidade pudesse ser um fato relevante para a gente distinguir. Então, por isso que a doutrina centra, né, nesse evento, na inevitabilidade e na necessariedade, e esses dois requisitos são preenchidos pela Covid-19, pelo coronavírus. Tanto que não há, em tempos recentes, ou seja, nós retrocedemos, digamos, 50 anos, realmente não haverá um evento com essas dimensões que nós tenhamos enfrentado. Para nós, digamos, compararmos isso, realmente do ponto de vista jurídico histórico, né, nós vamos ter de rememorar mais de 100 anos, seja ir para a Primeira Guerra Mundial, Gripe Espanhola, Segunda Guerra Mundial, seja crise de 29, nós teremos de ultrapassar 50 anos para poder chegar a um evento dessa magnitude. Por isso, eu acho que, e eu costumo citar às vezes, que é muito sintomático, por exemplo, quando a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, diz que a pandemia é o maior desafio enfrentado pela Alemanha desde da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um país que passou pela reunificação, pelas dificuldades daquela reunificação, tem, na pandemia, um desafio maior do que este, e colocando então, o desafio maior vivenciado desde a Segunda Guerra Mundial. Acho que isso dá uma dimensão da realidade que nós estamos a vivenciar. Então, numa escala, digamos, absolutamente mundial, não setorial, por exemplo, praticamente nós vamos contar de uma forma excepcional setores que não foram atingidos, impactados. É claro que nós tivemos um ou outro setor que até foi beneficiado, né? Excepcionalmente, nós temos um outro setor que experimentou aí um incremento nessa pandemia, mas, digamos, são situações absolutamente excepcionais. De uma forma geral, o que nós temos ninguém passou incólume a esta realidade. Então, nesse contexto, digamos, é muito difícil nós não qualificarmos isso como sendo um evento ou de caso fortuito ou de força maior. Mas se nós fizermos isso, ainda nos é muito difícil de lidar com os problemas práticos que advêm. Então, os problemas práticos, o que eles demandam? É saber exatamente qual foi a intensidade desse impacto na relação jurídica concreta. E aí eu volto a lembrar sempre uma passagem do Serpa Lopes, que é uma passagem muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, um golpe de uma baleia ele pode ser decisivo numa pequena embarcação e muitas vezes não fazer muito estrago numa grande embarcação. Então, mais importante do que às vezes a gente qualificar se força maior é nós conseguirmos verificar qual foi esse impacto na relação jurídica concreta. Isso demanda justamente uma casuística. Isso é o que nos coloca o grande desafio do ponto de vista de resolução de disputas que nós temos hoje. Porque isso, quando a gente pensa nessas macro-leads, né, nessa massificação, isso é mais fácil de lidar quando a gente consegue ter uma regra, um regramento que valha para toda aquela relação jurídica. Por exemplo, se eu tenho uma relação jurídica básica muito estratificada e eu posso dizer o seguinte: olha, nessa circunstância tem de devolver isso, eu consigo lidar. Isso é possível em algumas situações, mas, de uma forma geral, isso demanda um certo casuísmo, ou seja, de saber exatamente em que medida essa realidade foi impactada. Isso varia muito, por exemplo, em contratos de locação, em contratos empresariais, em contratos de consumo, enfim, para saber se aquela impossibilidade foi temporária, foi decisiva, qual foi essa realidade. Então, nesse contexto, é um pouco mais desafiador do que nós tínhamos em algumas circunstâncias, quando eu poderia traçar uma regra que valesse para toda e qualquer relação jurídica, ou seja, poderia ter um precedente que simplesmente, por exemplo,
Um exemplo simples, né? Taxa de corretagem de imóvel adquirido na planta, o STJ Flórida. É possível, desde que esteja adequadamente discriminado. Ou seja, isso é uma precedência que eu posso pegar e aplicar para todas essas relações. E nessa pandemia, isso acaba sendo um pouco mais difícil para poder verificar em que medida as pessoas foram impactadas, com que tempo, com que intensidade. E isso, paralelamente a isso, atinge o Brasil num cenário muitíssimo especial. Porque nós, ao contrário de outros países que também estão sofrendo muito, Estados Unidos, vários países da União Europeia, nós fomos atingidos com duas peculiaridades. Uma é que nós já vínhamos com problemas econômicos internos graves. Então, ou seja, o Brasil já vinha com uma situação econômica, vinha melhorando um pouquinho, mas nós saíamos de uma situação econômica muitíssimo mais delicada. E do ponto de vista de resolução de disputas, nós já vínhamos num paroxismo muito complicado. Ou seja, o Brasil já é o país superlativo. Ou seja, quando a gente... E aqui, o professor Leonardo, o professor Danilo, sabe mais do que eu quando vão conversar com outros colegas de fora. E eu me recordo, por exemplo, quando tive no Max Planck, por exemplo, alguns colegas comentavam um pouco da judicialização no Brasil e diziam, olha, nós estamos já com 100 milhões de processos. Você via a expressão, né, de espanto do europeu, porque nós estamos falando assim, mais do que toda a população da Alemanha, mais do que toda a população Então, o Brasil é o país da realidade superlativa. O Brasil é uma coisa... Então, quando essa pandemia vem e atinge um país que já vinha com uma realidade econômica mais frágil, já vinha com um paroxismo muitíssimo complicado nas resoluções de disputas, porque nós temos aí 100 milhões de processos, mais de 1 milhão de advogados, nós temos aí um magistrado que julga quase 2 mil, agora o número, mas é 1.700, 1.800 processos pelos números do CNJ, está chegando perto de 2 mil processos por ano, que também é um absurdo, ou seja, é um número que, digamos, se a gente fracionar por dias, a gente vê como, digamos, ele é absolutamente irreal, mas um juiz brasileiro profere quase 2 mil sentenças por ano. Então, isso dá o drama da realidade que nós enfrentamos. Então, nessa realidade, digamos que é absolutamente já, digamos, limítrofe, ou seja, o Brasil já está numa situação quase falimentar do ponto de vista da solução de disputas, nós temos um impacto devastador dessa pandemia, que é o que nós estamos a verificar e que nós continuaremos a verificar, que é justamente esse impacto nas mais diversas relações jurídicas, comerciais, empresariais, de consumo, enfim, justamente porque, como eu estava dizendo no começo, né, praticamente nada passou incólume, né, a uma pandemia com essa vastidão, com essa realidade, com essa paralisia. E aí você tem essa realidade brasileira que, digamos, já é paroxal, ou seja, com esse paroxismo que nós vemos de religiosidade, e nós temos aí um aumento muito grande dessa judicialização. Hoje nós estamos discutindo a saúde, mas isso nós podemos falar de praticamente todos os setores. Então, nós estamos tendo um incremento da judicialização que nós já estamos a verificar no Brasil ao longo desse ano e que provavelmente continuaremos a verificar ainda por um período futuro, porque essa pandemia ainda não tem, ela ainda vai se prolongar, então seus efeitos ainda incidirão por um longo período. Então, nós teremos um aumento dessa judicialização, nós experimentaremos isso não só ao longo desse ano, mas também muito ao longo do próximo ano e, quem sabe, até em anos seguintes. Então, nessa realidade, digamos, absolutamente paradoxal do Brasil, de 100 milhões de processos, esse impacto ele acaba agravando algo que, digamos, já era inadministrável. Nenhum país consegue administrar aquela realidade que nós tínhamos em milhões de conflitos, e nós temos aí um agravamento dessa realidade, atrelado a uma impossibilidade, por exemplo, de nós aumentarmos a máquina do Poder Judiciário. O Brasil já tem, do ponto de vista financeiro, né, um gasto relativamente ao PIB, né, muitíssimo elevado para a administração da máquina judicial. Ou seja, o Brasil ele gasta 1,3 para administrar o Poder Judiciário, e vai chegar ali perto de 1,7, 1,8, se nós colocarmos aí Ministério Público, Defensoria
enfim, enquanto nós estamos falando da maioria dos países gastando aí 0,3%, 0,4%, até 0,5% do PIB. Então, ou seja, num país com essa fragilidade econômica, com essa realidade, nós temos uma dificuldade muito grande de poder expandir essa realidade do Poder Judiciário, ao lado em que estamos assistindo um aumento muito grande dessa judicialização numa realidade que, digamos, nós já não tínhamos condições de suportar. Então, isso faz com que, digamos, se já era algo que vinha preocupando, e aí o professor Leonardo até pode falar muito melhor do que o Estado brasileiro, ou seja, de que nós tivéssemos incentivos para outras formas de resolução de conflitos, isso não é algo que venha de hoje, né? Tanto que nós temos talvez o ápice disso no ano de 2015, quando veio a reforma do Código de Processo Civil, a lei de mediação, a reforma da lei de arbitragem. Então, isso nós vamos retroagir, especialmente a lei de arbitragem de 96, mas nós temos de 2010 para cá, com a resolução 125, que completa 10 anos simbolicamente neste ano. De lá para cá faz uma década que, digamos, o Estado brasileiro tem procurado criar incentivos para outras formas de resolução de conflitos. Isso atingiu talvez o seu ápice, né, no ano de 2015. Só que agora nós estamos aí numa situação de maior premência dessa realidade, porque nós temos aí uma avalanche de conflitos e litígios que não é possível de ser absorvida o judiciário apenas pelo judiciário, com essa realidade que nós já estamos, com a qual nós já estávamos trabalhando anteriormente, que é essa realidade de 100 milhões de conflitos. Então, isso faz com que, digamos, nós tenhamos, de uma forma cada vez mais urgente, olhar um pouco para este filme que nos está a passar com toda essa dramaticidade que nós estamos a vivenciar e repensar um pouco diversos conceitos. Um deles, inclusive, acho que nós temos de cortar na nossa carne, ou seja, eu, por exemplo, sou da advocacia, sou advogado, eu acho que, e claro que aí então, falam muito mais por nós, mas isso acho que todos os atores têm de se reanalisar. Mas eu digo que, em especial, por exemplo, na advocacia, é um momento, por exemplo, da advocacia também se reinventar, se olhar no espelho e se reinventar, e começar, digamos, a se compreender dentro dessa realidade incentivada pelo Estado brasileiro, do chamado Tribunal Multiportas. Então, se nós tínhamos e isso explica um pouco da nossa resistência, se nós tínhamos, digamos, ao longo de todo o século passado, um Estado brasileiro que centrava tudo no Poder Judiciário, e isso explica muito da nossa cultura hoje, e das dificuldades que nós estamos tendo de mudança cultural. Claro que nós passamos aí aos poucos, paulatinamente, por essa criação desse Tribunal Multiportas, uma forma muito mais tardia em relação a outros países. Mas nós podemos falar hoje que nós temos, de fato, isso no Estado brasileiro. Porque nós tínhamos uma porta, que era o judiciário, abrimos uma segunda porta em 96 com a lei de arbitragem, vamos colocar até 2002, porque, digamos, a decisão do Supremo decidindo pela constitucionalidade da lei de arbitragem de dezembro de 2001, então vamos colocar 2002 como essa abertura da segunda porta. Não dá para falar ainda em tribunal multiportas, porque, digamos, é apenas uma segunda porta. Depois temos aí a conciliação com a resolução 125 de 2010, e aí esse paroxismo atinge no ano de 2015, com a reforma da lei de arbitragem, com a lei de mediação, e também com a própria desenvolvimento que vem a reboque de tudo isso, que é a negociação. Ou seja, que hoje é estudada, hoje é falada, é discutida. Hoje nós temos aí negociação, conciliação, mediação, arbitragem, judiciário, sem falar de outros métodos que ainda estão se desenvolvendo, como dispute board, ou seja, que estão a chegar ao Brasil. Então, nós podemos falar que hoje nós temos, de fato, um cenário de tribunal multiportas no Brasil. E dentro desse tribunal multiportas, nós temos de começar justamente, e o próprio consumidor.gov, que vem nesse contexto justamente da conciliação e da mediação, eventualmente com avanço, como discutia com o professor Danilo Miranda antes, que eventualmente se derivar para outras formas de resolução de conflitos. O movimento ele é perene, né? Ou seja, ele é evolutivo, de nós começarmos a analisar qual se nós tínhamos uma única porta, hoje nós temos múltiplas portas à disposição do cidadão. E nós precisamos olhar, então, qual é a porta mais adequada. Todas elas estão disponíveis com características distintas, com realidades distintas, e nós temos de verificar em quais delas eu atendo aquelas 3 variáveis básicas de tempo, custo e qualidade do que eu posso
aferir. E como eu consegui conjugar isso de uma forma mais equilibrada, não haverá, obviamente, acho que nós não podemos vender essa perfeição, não haverá, obviamente, algo perfeito, mas qual é que a gente conseguir equilibrar essas três variáveis e ter algo, um tempo, custo e qualidade adequado para essa resolução de conflito. E isso, se já era algo premente, né, dentro da realidade que se impunha, né, no Brasil anteriormente, acho que isso se avulta agora nesse contexto da pandemia. Então, é preciso que cada vez mais nós comecemos, digamos, a repensar, por exemplo, a própria ideia de interesse processual hoje tem passado por uma releitura, discutido muito em relação ao consumidor.gov, ou seja, é adequado que um consumidor que sequer contactou ou seja, não deu sequer notícia. E quando a gente pensa em acesso ao judiciário, nós pensamos naquele clássico conceito de Carnegie, de lead, caracterizado como uma pretensão resistida. Então, é preciso que haja resistência. Mas se eu não posso falar muitas vezes de resistência, eu sequer interpelei a parte contrária. Ou seja, interpelei o fornecedor para que, digamos, houvesse dele alguma resistência, aí eu pudesse falar, agora eu preciso judicializar essa questão. Então, isso talvez pudesse ser via consumidor.gov ou outra plataforma. Enfim, há discussões justamente hoje nesse contexto, ou seja, de repensar, de uma releitura do que seja o interesse processual. O Estado colocar muitas vezes etapas ou fracionar isso como etapas, como, por exemplo, alguns países trabalham com mediações prévias obrigatórias. O Brasil tem uma resistência muito grande a isso. Nós temos aí tanto que o CPC colocou audiência do 334 depois que o processo inicia, ou seja, não isso de uma forma prévia, mas talvez esse momento que o TJ de São Paulo fez isso de uma forma incentivada, mas não obrigatória, ou seja, criando uma forma de que as partes pudessem fazer isso de forma prévia, uma tentativa de conciliação ou de mediação antes de judicializar uma questão, mas isso passa por uma necessidade de nós olharmos essas realidades e repensarmos um pouco essas variáveis de instrumentos de diálogo prévio, de interesse processual, para que nós possamos reduzir o número de litígios que, de fato, precisem ser judicializados, ou seja, que possam ser resolvidos de outra forma. E a própria arbitragem, muitas vezes, ser repensada nisso. Porque, digamos, nós temos também um mito muito grande no Brasil, que talvez fosse verdadeiro lá atrás, que era verdadeiro lá atrás, mas que, digamos, por exemplo, a arbitragem é muito cara, inacessível, isso é muitas vezes absolutamente reiterado, e obviamente não quero dizer que a arbitragem, digamos, seja algo gratuito ou barato, mas essa é uma afirmação que, digamos, não é plenamente verdadeira, ela precisa ser muito contextualizada, porque hoje você tem um regime de concorrências de câmaras, de possibilidades, de câmaras com custos muito diferentes, câmaras online, a própria câmara, por exemplo, tem plataformas, procedimentos de forma muito diferente, online, físico. Então, enfim, você tem um regime de concorrência que permite um acesso muito maior a diversas leads num custo muito mais paritário. Então, o que eu queria justamente dizer é que nesse contexto de uma realidade muito dramática que nós vivemos, que, digamos, muitas vezes o tempo significa sepultar a possibilidade de receber sobrevivência de um negócio ou de recebimento em vida de um determinado direito material que possua, é preciso que nós lidemos com isso de uma forma a abreviá-lo e justamente trabalhando aí com essas diversas possibilidades que o sistema hoje nos permite e que vem crescendo, ou seja, que vem se aprimorando e que tenderá a se aprimorar cada vez mais. Então, talvez nesse momento dramático nós estamos passando, isso nos intensifique a nós revisitarmos muitos preconceitos, muitas dificuldades culturais e releitura de diversos institutos para muitas vezes nós podemos lidar com isso de uma forma mais adequada, mais séria, de uma forma um pouco mais adequada do que tudo dentro de um judiciário que evidentemente não tem mais condições estruturais de absorção dessa realidade. Então, esses eram os pontos que eu tinha separado, né, para debater hoje com vocês. Não sei se era exatamente isso que havia
pensado por o professor Danilo Miranda quando me convidou, mas agradeço muitíssimo. Então, essas são algumas reflexões sobre as quais eu tenho colocado, muitas delas também repensando nessa pandemia, ou seja, justamente por conta dessa realidade a realidade cruel que nos tem imposto, né? Ou seja, então essas são algumas reflexões que eu gostaria de dividir e devolvo então a palavra ao professor Danilo Miranda, renovando mais uma vez meu agradecimento pelo honroso convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e pedindo e reiterando também minhas escusas a todos, em especial ao professor Leonardo, pelo motivo que eu tenho de me ausentar antes do final dos debates. Obrigado. Maravilha, professor. Sempre é muito clara a sua exposição, né? Acho que cada vez que eu lhe ouço, isso me enriquece um pouco mais aqui, né? Será que eu conseguiria fazer uma pergunta antes de você se exaltar? Como é que está seu tempo aí? Pode ser? Queria, assim, duas reflexões aí, sem exaurir o assunto, né? Mas uma, assim, qual que é a sua percepção com relação a essa questão do custo do processo, né? No seguinte sentido, que a pretexto de se aumentar o acesso à justiça, se permite o acesso gratuito ao judiciário, e muitas vezes com um problema que eu acho maior, que é o fato de que mesmo que a pretensão seja totalmente descabida, no final a pessoa também não sofre nenhum ônus financeiro por conta disso. Então, me parece que são ônus, aliás, um incentivo muito grande à judicialização, e me parece que isso não necessariamente ele aumenta o acesso à justiça. A gente estava até comentando aqui a questão de que, daquele mapeamento que foi feito no professor lá do Estado de São Paulo, de que a maior parte das pessoas que utilizam da gratuidade de justiça, se você for fazer a relação entre isso e onde moram as pessoas com maior poder financeiro, você vê que tem uma relação inversa ao que a gente esperava, né? Então, a maior parte das pessoas que utilizam gratuidade estão justamente nos bairros em que tem mais poder financeiro. Então, eu queria saber, assim, da tua visão sobre isso, né? Esse lado aí econômico, né? Dessa discussão. E outra, assim, aí do ponto de vista já da arbitragem, né? Que a gente faz uma separação muito grande da arbitragem, como se a arbitragem fosse algo puramente privado, totalmente alheio para a estatal, e ao mesmo tempo e a justiça seria, digamos, o julgamento no âmbito público, né? E aí, assim, existe essa discussão nova agora sobre essa questão de tentar procurar uma solução híbrida de arbitragem dentro do consumidor.gov. E que aí dentro do modelo de Portugal se previu um subsídio estatal para tornar isso não gratuito, mas minimamente acessível, né? E aí é o outro lado, né? Então, assim, tornar às vezes mais difícil o acesso ao judiciário e buscar facilitar o acesso à arbitragem, né? Como eu queria ver sua visão sobre isso, assim, do lado de arbitragem, você tem o poder público tentando subsidiar isso de alguma forma, ainda que parcialmente, ou seja com estrutura, enfim, ou com plataforma, para tentar aumentar esse acesso à arbitragem. Como é que você enxerga esses dois lados aí da discussão? Bom, perfeito. Bom, só esses dois tópicos dariam uma palestra, né? Então, eu vou tentar fazer isso de uma forma bem breve, né? A questão da gratuidade é um problema, eles por si só seriam um tema de uma palestra, né? A gente precisa, isso é um ponto sempre muito delicado. Porque o Brasil é um país sistematicamente pobre, estruturalmente pobre, com realidades muitíssimo distintas, então é sempre um tema muito sensível que a gente toca na gratuidade. Mas, de fato, o nosso sistema tem revelado problemas, muitos problemas. Esse estudo, por exemplo, do Marcelo Guedes, aqui de São Paulo, da jurimetria, é sintomático nesse sentido, ou seja, identificando onde as pessoas estão e geralmente bairros de renda maior, e mostrando justamente que em bairros de renda menor não há grande judicialização. Então, mostra que, digamos, não está aumentando como deveria o acesso à justiça. Então, isso mostra, talvez, que a gente precise olhar isso com mais cuidado. Eu acho que é uma discussão que tem de, talvez, ocorrer, não é acabar, obviamente, com a gratuidade, isso aí, acho que não tem cabimento num país com a nossa realidade, mas de ter parâmetros um pouco mais rigorosos para a gratuidade. Primeiro, digamos, numa demonstração mais concreta de necessidade e também, por exemplo, tal como é o modelo alemão, ou seja, não só de demonstração de necessidade, mas também de demonstração de seriedade da demanda. Para concessão não se demonstra apenas a necessidade, mas esse binômio.
o juiz, evidentemente, quando vai analisar, ele não vai analisar se sua demanda é procedente, né? Porque aí, realmente, é um exame de mérito, precisa de contraditório. Mas vê um pouco, porque a litigância frívola também não deveria ser albergada pela gratuidade. Então, nós precisamos, realmente, depurar um pouco o sistema, melhorá-lo. Não, talvez, eliminar, mas o sistema carece, de fato, de algumas depurações para talvez nós chegarmos a um modelo um pouco mais equilibrado e evitarmos essas distorções. Com relação ao segundo ponto, né, a arbitragem no mundo inteiro nasce, de fato, como uma jurisdição privada. Então, nós temos jurisdição estatal e jurisdição privada. Mas não há impedimento que, para situações mais específicas, nós tenhamos um modelo híbrido, como justamente é o modelo português nas relações de consumo. E acho que esse é um modelo, talvez, que seja viável para o Brasil. Um modelo puramente privado de arbitragem, exemplo que, por exemplo, tem nos Estados Unidos, talvez seja um pouco mais difícil de nós implementarmos aqui no Brasil. Mas o modelo híbrido talvez seja possível. Isso não significa que a arbitragem vai se tornar jurisdição estatal, vai continuar sendo jurisdição privada. Mas que nessa relação específica, nós teremos aí um modelo híbrido, tal como é o modelo português, que permite, por um subsídio estatal, e também não só estatal, só o melhor juízo também tem subsídio das empresas que aderem a esse sistema, de viabilizar um sistema que, digamos, não seja oneroso ao consumidor e permita justamente que o modelo português é um modelo, claro, a gente tem que tomar sempre cuidado, porque Portugal é um país menor, mas ele é um modelo muitíssimo interessante de mostrar um modelo que, digamos, funciona sem onerar o consumidor, mas que oferece para ele uma alternativa rápida, barata e eficaz, sem necessariamente ter de sobrecarregar o Poder Judiciário. E isso tem funcionado de uma forma muito interessante lá. Então, esse modelo, talvez, isso não ocorreu só lá, o arbitragem tributário também tem um modelo, algum hibridismo também. Então, não me parece que a arbitragem seja refratária a esse modelo híbrido. E talvez ele seja adequado para nós avançarmos para algumas áreas nas quais a gente tem muita dificuldade, que é justamente a arbitragem de consumo, a arbitragem tributária. Se nós quisermos avançar nesses setores, talvez a gente tenha de revisitar certos conceitos. A arbitragem conseguirá no âmbito comercial, mas eles são puramente privados. Mas em outros, talvez a gente tenha um certo encontro de dois mundos, o Estado e o privado, especialmente para a gente pensar em um modelo mais subsidiado, mais equânime, né, para não criar também uma oneração muito grande para o consumidor. Excelente. Professor, queria lhe agradecer imensamente em nome do IPCOM pelo seu tempo, pela sua colaboração, pela sua disposição de compartilhar sempre conhecimento, né, de uma forma sempre muito objetiva, muito clara. Isso, enfim, para mim é sempre uma honra participar dos painéis que já tive a oportunidade de participar com você. Tá? Então, registrar meus agradecimentos, né, deixá-la à vontade, né, para retomar suas atividades acadêmicas sempre tão intensas, e esperar também que o senhor venha participar novamente aí de outros eventos para voltar a discutir esse assunto com a gente, tá bom? Não, eu que agradeço muitíssimo, reitero minhas desculpas, e é sempre um prazer estar aqui, fico sempre à disposição, agradeço muitíssimo. Muito obrigado. Professor Leonardo Marques veio nos auxiliar aqui, substituindo, né, a Juliana, que teve um imprevisto agora de última hora, mas a gente está aqui com a Senacom muito bem representada na sua pessoa. Eu queria agora passar você o desafio e a palavra de trazer um pouco da visão aí do Estado, né, e especificamente da Senacom sobre essa questão da judicialização na área de saúde suplementar. Então, te agradecer novamente pela disponibilidade, né, por estar trazendo as suas contribuições para a gente aqui também. Então, a palavra agora é sua. Bom, Danilo, primeiramente, eu quero aqui externar meus cumprimentos a você, como colega aqui de Advocacia Geral. Embora esteja cedido já há quase 2 anos. Cumprimentar também o professor Tiago Rodovalho e registrar aqui a minha satisfação de participar dessa mesa tão seleta. A gente pode ter a oportunidade de trazer um pouquinho, eu não vou dizer a perspectiva da Senacom, porque tem alguns pontos ali que são um pouco mais polêmicos, eu vou deixar o posicionamento pessoal meu para não colocar aí a exposição institucional da Secretaria, tá? Não como posição institucional da Secretaria. O professor Tiago Rodovalho trouxe uma série de temas
que eu acho que, a meu ver, que ele já acho que esgotou vários assuntos, mas acho que a gente poderia trazer alguns comentários, né, fazer algumas ponderações sobre sobre alguns tópicos que, de uma forma ou de outra, suscitam a nossa atenção. Eu acho que eu vou trabalhar por grau de relevância, eu vou ser um pouco sistemático nessa exposição, porque a ideia agora é endereçar topicamente cada um desses questionamentos trazidos pelo professor Thiago. O primeiro deles é relacionado à litigância, né, em geral, no Brasil, e acho que aqui a gente, no que diz respeito aos planos de saúde, eu acho que o tema mais sensível é relacionado ao caráter exaustivo ou exemplificativo do rol de cobertura, né, dos procedimentos. Nós temos aí uma postura de entidade de defesa do consumidor, no sentido de que esse rol deveria ser o mais amplo possível, embora a Secretaria Nacional do Consumidor, já com amigos em alguns casos no STJ, tenha já externado seu posicionamento no sentido de que esse rol ele deve ser exaustivo e não exemplificativo, não comportando interpretação extensiva, e por um fundamento muito simples, que, na verdade, quando há essa extensão, né, do rol, uma cobertura que não está contratada, o judiciário faz uma intervenção no contrato, criando uma política de subsídio cruzado por consumidores que, a princípio, não adquiriram aquele plano, mas não tinham interesse, mas agora, de uma certa forma, vão ser forçados a arcar com o custo adicional decorrente desse resultado ex post da intervenção do próprio judiciário. Na prática, traduzindo em termos de utilizados a LPAED, o judiciário cria problemas de sinalização e eleva custos de transação com relação a esses contratos. Colocando isso numa linguagem não AED, o que se cria é insegurança jurídica. E, como resultado disso, nós podemos perceber que nos últimos anos praticamente não temos planos de saúde individuais, né? As seguradoras, dentro do possível, criaram as modalidades de contratação coletiva, de alguma forma ou de outra, justamente para escapar ali da incidência do CDC, para tentar, de uma forma ou de outra, mitigar esse sufocamento que o próprio Poder Judiciário acabou criando. Bom, a pergunta é, mas isso aí não vai acabar colocando o consumidor numa posição de vulnerabilidade? Acho que a gente podia ali recorrer às alterações trazidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro no final de 2018, sobre as consequências das decisões judiciais, né? O principal aspecto, né, acho que finalmente alguém colocou na lei que é importante a gente avaliar quais são as repercussões práticas dos precedentes, né? Mais do que uniformizar, é importante deixar claro que precedentes têm repercussões práticas e sinalizam a estrutura de incentivos dos diversos agentes do mercado. E o que nós temos é uma grande expulsão de pessoas que cada vez mais se sentem desprovidas de poder aquisitivo para continuar pagando seus planos, que são empurradas para o sistema único, criando um efeito cascata, né, decorrente do aumento desses gastos, gerando pressão de tributação ou de aumento de gastos públicos e aumento de endividamento por causa disso, numa situação em que talvez elas ainda tivessem interesse em contratar se nós não tivéssemos essa ampliação desse rol. Então, na prática, no fim do dia, a posição da Senacom, ela visa, na verdade, proteger o consumidor no longo prazo, né, de evitar que a intervenção, que é uma forma, quando o judiciário diz que esse rol deve compreender não só o que está aqui, mas procedimentos e tratamentos que estão além, que ele está fazendo uma espécie de tabelamento indireto, né? Não diz qual é o preço, mas diz o que tem que ser oferecido a partir daquele preço. De uma certa forma, está intervindo no modelo de precificação. Bom, quando a gente tem tabelamento, né, traduzindo uma linguagem bem simples, a gente sabe que é uma receita fadada ao fracasso, que no final das contas leva ao desabastecimento do mercado, né? Leva à retirada daquele produto, desprovido daquele produto. No fim do dia, o consumidor acaba cada vez mais sentindo com menos condições de contratar determinado produto, determinado plano de saúde. Então,
Esse é um cenário que nós temos, acho que muito bem delineado, na percepção, aqui nesse caso, posso dizer que na percepção do Senacom, embora deixando registrado que a contragosto aí de outras entidades do SNPC, respeitando as divergências, mas os nossos fundamentos são sólidos para pensar nisso. Bom, segundo ponto, né? A plataforma consumidor.gov e a judicialização. Acho que é interessante trazer um dado do CNJ, que foi veiculado, salvo engano, no relatório de Justiça em Números de 2019, no sentido de que se estima que dos 100 milhões de processos, 90 e poucos milhões, né? Quase 100 milhões de processos, cerca de 10% desses processos sejam relacionados a discussões consumeristas. Aí você vai ter a discussão relativas a rol de tratamentos, negativa de cobertura, instituições financeiras e por aí vai. Telefonia, energia elétrica, esses acho que são os segmentos mais litigados. Mas o que é interessante trazer aqui, tá? É que esse dado, ele reflete que ele diz o seguinte, na prática, se 10% dos processos estão relacionados à matéria consumerista, a gente pode estimar que 10% dos gastos do Poder Judiciário também estão relacionados à administração de causas relacionadas à defesa do consumidor. Tá bom. Qual é o custo do judiciário por ano? Também um pouco menos ali de 100 bilhões de reais. O que a gente pode dizer disso também? Que aproximadamente 10% desses gastos, ou seja, 9 bilhões de reais, estão relacionados à sustentação de causas de natureza consumerista. Todos esses casos deviam ser litigados? Há controvérsias, né? O Brasil tem, na sua Constituição, inciso 35, né, que fala da afastabilidade da jurisdição, mas parece muito tranquilo, pelo menos, que muitos dos casos ali poderiam ter sido resolvidos ex ante com a negociação direta entre as partes. E aqui eu ratifico em todas as palavras trazidas pelo professor Tiago, no sentido de que o interesse processual deve surgir somente a partir da negativa de solução consensual do caso. Então, por exemplo, se o consumidor.gov, que é a maior plataforma online, eu acho que na verdade é o case que a OCDE utiliza como plataforma de conciliação, pelo seu escopo e escala, né? Ele tem um escopo muito abrangente, uma escala megalodôntica. Eu acho que não existe plataforma de conciliação no mundo que tem os números da plataforma consumidor.gov. É uma ferramenta simples de operação. Acho que esse é o grande ponto da plataforma consumidor.gov, a simplicidade de utilização. Ninguém precisa ter conhecimentos jurídicos notórios ou quaisquer conhecimentos jurídicos para operá-lo. Com índice de resolução de 80%, né? Quer dizer, 4 em cada 5 casos são resolvidos na plataforma consumidor.gov, com prazo médio de resolução na faixa de 8 a 10 dias. Quer dizer, se nós compararmos aí com um processo que dura 4 anos, um juizado especial, pelo menos, se nós considerarmos aí citação, sentença, julgamento de recurso nominal e pagamento, nós temos um prazo médio que vai aí 4 anos, não custa nada para o consumidor tentar buscar essa conciliação. Agora, a gente sabe que há uma série de incentivos conflitantes, há entidades ali que, em virtude de retrações de mercado, onde o condicionamento do interesse processual, a tentativa da solução consensual do caso, poderia gerar, né? Eu não vou interessar especificamente a aquela entidade, mas acho que já dá para entender quem seja. Na verdade, estão querendo proteger um determinado segmento, onde os incentivos dessas pessoas que fazem parte desse segmento não significam necessariamente os incentivos, ou a proteção dos incentivos ou dos interesses das pessoas que seriam beneficiadas por essa política pública, que é o consumidor.gov. Então, acho que vale a pena deixar esse registro, né? Aqui nós temos um pouco de public choice, né, para utilizar aquela teoria norte-americana de interação de interesses, principalmente no âmbito político, né? Quer
dizer, a esfera política, de uma forma ou de outra, querendo interferir em eficiência econômica. Proteção da tentativa de captura aí do agente regulador, do agente legislador, um discurso ali, eu diria um discurso pseudo-legítimo. Mas, na verdade, o que se quer proteger um determinado mercado. Bom, então, prosseguindo, o que nós podemos perceber é que, para o judiciário, para o Brasil, em termos de custo, em termos de economia de tempo, em termos de resolução de determinados conflitos que não ficam aí perdurando durante anos, o consumidor.gov não é uma solução de jeito nenhum, mas é uma ferramenta poderosa que serve de filtro ali para casos que mereçam ou não ser mitigados. Obviamente, também há incentivos, aí eu acho que o professor Thiago trouxe um ponto, sobre a questão da justiça gratuita, né? Que, na verdade, os maiores litigantes que utilizam a justiça gratuita são justamente aqueles que menos dela precisam. Bom, alguma coisa há de errado aí, né, no nosso sistema atual. Uma vez que, se a justiça gratuita não está atendendo os fins a que se destina, a gente precisa pensar em alternativas institucionais para isso. A arbitragem é uma delas? Com certeza. A arbitragem é uma delas, pode ser. Acho que é louvável e até para se contornar, isso aqui é uma opinião minha, eu ressalvo, porque isso está sendo estudado no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, uma comissão específica da qual eu não faço parte, mas eu tenho uma opinião, e aí eu externo agora, e eu quero deixar ressalvado de novo, que é uma opinião minha, antes que alguém venha criticando a Secretaria, dizendo que esse é o posicionamento institucional da Secretaria, e não é. Na minha opinião, o que o CDC proíbe é a arbitragem compulsória. Ponto. Agora, se o fornecedor quiser praticar uma discriminação de preço no sentido de, se você, no seu contrato, aderir à cláusula de arbitragem, ou compromisso arbitral, vamos lá, deixar uma cláusula, pelo menos, aberta, a arbitragem como um mecanismo de resolução de conflitos, ele poderia dar um desconto para o consumidor. Na prática, ele está externalizando o risco jurídico do contrato, no âmbito do Poder Judiciário, justamente para aqueles que têm interesse em litigar. Qual é o motivo disso? É que o CDC, na verdade, se nós pensarmos melhor... Vamos mudar aqui a saída de áudio, que o acabou de acabar a bateria. Alô, me escutam? Sim, pode continuar. Vamos lá. Então, quando nós olharmos para o CDC, se nós dissermos, olha, na contratação ela é vedada de qualquer forma, o CDC, qual é a consequência disso na prática? É que o consumidor que não tem interesse em litigar, porque nós temos consumidores com vários perfis, vai ter aquele que tem o perfil de litigar o processo no judiciário, e vai ter que ter aquele perfil que não vai ter, que se não tiver a tentativa de solução consensual, para ele não vai valer a pena correr atrás, ou para ele vai ser muito caro entrar no processo judicial, e talvez seja mais interessante no mecanismo de resolução de controvérsia, que seja mais barato, na tentativa de encontrar aí uma saída para essa... Mas, enfim. Se o fornecedor, então, começa a fazer essa discriminação de preços, externaliza para aquele consumidor que tem interesse em litigar judicialmente o custo judicial disso e beneficiar aquele que não tem interesse em litigar, que não é justo, é o consumidor que não tem interesse em litigar, subsidiar o preço desse risco para aquele consumidor que potencialmente seja um litigante, né? Isso acho que a gente precisa deixar claro. Me parece que nós teríamos ganhos de eficiência significativos, tá? A gente não precisa entrar no modelo subsidiado, como o modelo português, eu acho que o próprio contrato pode estipular isso, e os fornecedores, principalmente mercados não concentrados, concorreriam não só com o produto em si, mas também com o tipo de atendimento, vamos colocar assim, que na prática a arbitragem judiciária é uma espécie de setor de reclamações e atendimento ex post à contratação. Então, na prática, eles concorreriam também não só pelo produto em si, mas também nas formas de relacionamento com o consumidor. O que eu acredito é que nós não podemos fechar a porta para novos modelos concorrenciais, fechar as portas, criar barreiras à entrada, criar barreiras à inovação nesse aspecto, uma vez que são os fornecedores que vão identificar essas necessidades a partir do mercado em que atuam e vão tentar atrair os consumidores pelos mecanismos mais, digamos assim, mais eficazes nesse aspecto.
por exemplo, cadeias nos Estados Unidos, cadeias de hotéis, ou, por exemplo, não me lembro agora, estava lendo um artigo há muito tempo, a resolução de controvérsias, inclusive, não se resume apenas à arbitragem ou algum julgamento heterárquico, né? O próprio fornecedor tem autonomia para buscar, de alguma forma, a autocomposição, inclusive a cadeia de hotéis que buscam a resolução do conflito, mesmo que o consumidor não tenha razão, pensando na fidelização do cliente. Então, por exemplo, acho que a Marriott, eu vou ficar faltando com a certeza da afirmação, mas eu me comprometo, caso necessário, em consultar a fonte para saber se é a Marriott, nos Estados Unidos, ela concede aos seus funcionários, nos diversos hotéis, ela concede vouchers para que eles digam assim, olha, por dia você pode falar com o seu consumidor que apresenta algum problema, e você tem um limite de tantos dólares por dia de dias em voucher. Então, você pode chegar lá, dar um voucher, o consumidor reclama de alguma coisa, independentemente dele ter razão, não tente encerrar esse caso para evitar a exposição da marca ou a perda do cliente, para continuar a manter a sua fidelização. Então, acho que os mecanismos de solução, as soluções multiportas, elas não precisam ser necessariamente adversariais, né? E quando eu falo adversariais também, não só na perspectiva do consumidor.gov, até a internalização disso dentro do modelo de negócio de cada um dos fornecedores é extremamente interessante, porque nós precisamos, de novo, estimular que fornecedores concorram não apenas pelos produtos, mas também concorram com modelos de atendimento com os seus consumidores. E, para encerrar, tá? Acredito que aqui na questão da intervenção judicial, nós também tivemos, no âmbito da pandemia, né, algumas situações aqui para ilustrar o professor Thiago falou mais cedo, várias situações em que nós tivemos de tentar buscar justamente a solução consensual, embora com grande pressão para que fizéssemos intervenção dos contratos na prática do tabelamento, como no caso das mensalidades escolares, tá? Que nós emitimos uma nota técnica no sentido de que o mais interessante é que o consumidor busque a negociação com o seu, no caso com as escolas, que nós não temos como chegar e dizer, olha, o preço tem que ser tanto. Cada escola tem uma composição de custos diferente e consumidores que não se sentirem à vontade com uma determinada escola poderiam facilmente migrar para outra. Tá? Pior do que isso é nós termos escolas fechando as portas também, gerando desabastecimento do mercado, porque linearmente teria que ser dado um desconto nesse sentido ou naquele sentido. E acredito, com base nessa premissa, inclusive, o STF suspendeu a eficácia de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que determinava um desconto linear, salvo engano, de 30% nas mensalidades escolares. Ainda no âmbito do setor, no âmbito das revisões, da intervenção judicial, e já guisa do encerramento, acho que é uma situação que merece estudo, justamente por envolver interação de intervenção judicial e depois a reação legislativa a isso, é o caso do setor aéreo, né? Por que o caso do setor aéreo ele é paradigmático no Brasil? Pelo seguinte fundamento, que o Brasil responde por 98% de todos os processos judiciais envolvendo companhias aéreas no mundo inteiro. Esse é um dado da IATA, né, da Organização Internacional da Aviação Civil. E por que nós temos essa litigância tão alta? Vários motivos, né? Qualquer atraso, dependendo do local, acaba gerando dano moral, problemas relacionados a bagagens, etc. Bom, qual foi a consequência disso? Né? Recentemente, o Legislativo aprovou uma lei dizendo o seguinte, olha, não vai ser indenizado dano moral se o atraso decorrer de problemas meteorológicos, condições técnicas informadas pelo controle aéreo, dentre outras ali que não sejam imputáveis exclusivamente à atitude do fornecedor. Então, aquilo que serviu como um modelo de regulação judicial foi totalmente degolado por um modelo de regulação legislativa. Bom, qual é a consequência prática disso? Acredito eu que, a dar os devidos descontos, né? A precificação das passagens na prática é em dólar, porque 60% do
o componente desse preço é combustível e aluguel de aeronave. Obviamente, desses 60%, a tributação também do ICMS, em cima desses agregados todos, o combustível também vai seguir aí a dolarização. Então, a gente precisa dar esse desconto. Mas espera-se que, com isso, o preço da passagem caia para o consumidor em geral, porque o consumidor que não é litigante vai deixar de subsidiar o custo da litigância do consumidor litigante. Não pensamos que isso não tem consequência. O fornecedor ele vai repassar isso para o preço final da passagem. Agora, obviamente, com a pandemia, né, ninguém está voando por outros motivos, o setor aéreo já está extremamente combalido. Tem locais, tem companhias aéreas que fecharam mais de 90% das suas rotas. Inclusive, tem notícias de companhias aéreas internacionais que deixaram de operar rotas frequentes. Rota frequente, por exemplo, Londres-Pequim. A British Airways já não opera, que é uma rota que seria extremamente concorrida se nós não estivéssemos na pandemia agora. Bom, eu acho que seriam esses os temas, mas o principal recado que é interessante deixar aqui é que decisão tem consequências. A gente precisa avaliar essas consequências, independentemente, e avaliar quais as consequências nós estamos dispostos a arcar. Então, não adianta nós apenas continuarmos trabalhando naquela argumentação jurídica tradicional de princípios etéreos, e eu diria que uma decisão quase oraculista, vamos colocar assim, de algo que seria talvez inspirado no oráculo de Delfos, algo quase esotérico. A gente tem que trabalhar deixar de trabalhar com esse discurso jurídico e deixar claro que as decisões judiciais têm consequências e os decisores, notadamente os juízes, primeira instância, desembargadores, ministros, os tribunais superiores, nós também, como operadores do direito, precisamos ser sinceros o suficiente para, dentro daquilo que temos capacidade de inferir, ponderar quais são as consequências que nós queremos internalizar e o que isso implica em termos de perda ou ganho de bem-estar para a sociedade comum. Mais uma vez, eu quero agradecer em nome da Secretaria o convite feito e, mais uma vez, também cumprimentar aqui o Danilo pela condição, pela mediação do tema. Bom, Leonardo, acho que você trouxe vários assuntos aí bem importantes, bem interessantes, que realmente trazem uma série de reflexões para a gente. Assim, acho que, especialmente para esse ambiente de saúde suplementar, eu acho que essa questão da utilização do consumidor.gov, acho que é um ponto bastante relevante, né? Até o estímulo ao uso da plataforma. Eu queria só fazer uma pequena, chamar de provocação, eu não sei nem se, enfim, está dentro da sua alçada me responder, né? Mas dentro da medida do possível, veja o que você consegue trazer para a gente de luz aqui. Eu venho estudando há algum tempo esses mecanismos de plataforma de resolução de conflito online, né? Que o pessoal chama bastante de ODR, né? E, enfim, tem várias plataformas hoje, inclusive nacionais e internacionais. Um dos grandes cases internacionais é o considerado a plataforma que foi desenvolvida dentro do eBay, que resolvia, enfim, acho que atualmente está resolvendo mais de 60 milhões de casos por ano, acho que resolveu mais de 1 bilhão de casos no acumulado. A gente tem outras plataformas nacionais, como Ligou, que eu estou vindo dentro do Reclame Aqui, MOL, Juster, enfim, dentro dessa ideia que a gente estava comentando com o Thiago Aldovário, né, de realmente, além de ter um sistema multiportas, a gente tem agora digamos, um sistema multiplataformas também, né? A pessoa tem condição de avaliar hoje diversas opções que estão já disponíveis no mercado. E uma das coisas que eu acho interessante, né, da análise dessas plataformas, é que uma das evoluções que a gente percebe que teve no tempo é que hoje assim, o consumidor.gov ele trabalha basicamente com a estrutura de chat. E algumas dessas plataformas elas entenderam que era importante implementar uma fase de negociação automatizada, né, baseada em algoritmos, para tentar auxiliar as pessoas a chegarem a um acordo mais rápido, né? E entenderam também que era importante você ter não só a negociação,
como ter a etapa de mediação e de arbitragem dentro da mesma plataforma. Então, a plataforma em si, ela ser multiportas, né? E aí a minha pergunta, a minha provocação é do seguinte sentido, né? Será que a gente pode esperar que o consumidor.gov tenha condições também para evoluir, para ser ele mesmo uma plataforma multiportas, que consiga desenvolver essa fase de negociação automatizada, de mediação e de arbitragem dentro da mesma plataforma? E se é possível a gente considerar também, dentro desse cenário, como é que seria a visão da Senacom com relação a essa questão do qual seria o papel dessas outras plataformas privadas, né, que a gente tem, que ao mesmo tempo estão no mercado e que muitas vezes a gente vê que tem um desconhecimento geral, né, da própria existência dessas plataformas, né? Então, eu queria ouvir um pouco aí você a respeito desse assunto, né? Qual que é a sua visão, enfim, né? Ainda que seja a sua visão, mas seria importante ouvir um pouco aí o que você acha disso. Bom, Danilo, obrigado pelo questionamento. Eu acho que a gente pode registrar também a plataforma do Mercado Livre. Acho que o Brasil é um case bem interessante de controvérsias. Bom, atualmente a Senacom ainda está engatinhando em termos de aplicações de inteligência artificial e nós não temos ainda, pelo menos formalizado, nenhum documento de visão relacionado a como isso seria no âmbito do consumidor.gov, porque a ideia é que o consumidor.gov seja uma plataforma, a princípio, de intermediação, a princípio. Isso não impede que seja pensada a outras aplicações, mas isso aí eu acho que é necessário uma interlocução com o mercado. Existe um grupo no CNDC, né? Existe uma comissão especial no CNDC que está tratando desse tema, e ela vai ter uma série de reuniões ao longo do ano que vem. Então, eu não posso falar em nome da comissão, porque eu não faço parte dela, mas uma série de pontos ali poderiam ser trazidos, pelo menos, à discussão, né? Qual é o papel do consumidor.gov? Pode ser melhorado? Ou o consumidor.gov ele teria uma escala limitada, porque a ideia era justamente apenas trabalhar com essa ideia de chat? Talvez um chatbot? Talvez um chatbot dentro de cada um dos operadores, a partir de APIs que operem com determinado script para as reclamações que são dirigidas. Bom, tecnicamente isso tudo é possível, né? Eu acho que a tendência é que se caminhe para lá, mas eu não tenho como te dizer nesse exato momento o que vai ser feito. Mecanismos de solução de controvérsias, eu acho que trazer isso para o consumidor.gov, aí eu já não tenho arbitragem propriamente dita, né? Eu já não teria tanta certeza. O consumidor.gov, a ideia é que seja de mediação, até porque a sua adesão é voluntária. E aí, eu acho que o caso de Portugal, pelo menos, acho que o professor João Pedro da UNB, quem já tinha jogado interlocução, não sei se você conhece, fez uma dissertação de mestrado que trata justamente onde ele estudou justamente esse mecanismo de sucesso. É algo interessante? Mas temos outras possibilidades. O ideal seria que isso fosse trazido para dentro do próprio mercado. A ideia de estatalidade para a resolução de conflitos, trazer isso para o consumidor.gov seria algo talvez até tão, não sei, seria uma versão cibernética de trazer a discussão disso para a resolução por um PROCON. É possível? Mas se a busca é a harmonização das relações e tentar justamente fazer com que as partes busquem, de alguma forma, a resolução do conflito, seria interessante colocar um agente estatal dentro desse processo? Bom, eu já teria algumas reservas. E o ideal seria permitir com que consumidores e fornecedores, aí buscando harmonizar a sua organização por meio de associações e por aí vai, tentar se costurar isso no âmbito do próprio mercado. E o papel do Estado talvez fosse mais interessante no sentido de atuar mais passivamente do que ativamente nesse processo. As filhas estão mas rapidinho. Peraí, mamãozinho, eu já vou. Deixa eu só falar. Não, já vou, mamãe. Eu já vou. Já vou. Então é isso, Danilo. Eu vou te passar a palavra agora, mas eu já falei o que eu tinha a falar. Tá ótimo. Às vezes até sua filha ajuda a dar uma palestra também para a gente agora no final, né? Que ela até não fala isso que você vai ver que ela vai falar por 1 hora aqui. Mas maravilha.
Leonardo, eu queria te agradecer muito, tá? Mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí, por esse acesso aí também essa disponibilidade da própria Senacom, né, de conversar, debater conosco. Agradecer de verdade, né, pelos inputs, pelas ideias que você trouxe aqui, tá? Nos colocar à disposição também, né, poder contar com a participação de vocês aí da Senacom e com a sua própria participação em outros eventos, para a gente voltar a discutir esse assunto, né? Então, como eu tinha comentado com você, o IPECOM é uma entidade sem finalidade lucrativa, de caráter puramente acadêmico, né, que reúne pessoas tanto do setor público quanto do setor privado, para a gente tentar procurar soluções para os desafios que a gente tem, que são imensos, né, na área de previdência complementar e de saúde suplementar. Tá? Então, eu queria agradecer de novo, né, a sua presença. Se você quiser dar alguma palavra final aí, antes de eu fazer o encerramento aqui do evento, fica à vontade. Não, eu quero só agradecer mais uma vez. Acho que seria interessante, talvez, nós batermos um segundo papo, eventualmente, e amadurecer. Peço perdão aqui. Sem problema. Mas acho que a gente precisa amadurecer o tema, tá? A gente está engatinhando. Se você, em alguns meses teremos um relatório final da comissão especial que vai tratar desse tema, mas eu acho que um primeiro passo, né, antes de dizer qual tem que ser o modelo, é a gente começar a destravar os laços institucionais, eu digo, permitir tirar as travas institucionais para que esse modelo comece a funcionar. Acho que isso é possível hoje sem alteração, sem necessidade de alteração em lei ordinária, bastando ali apenas alguns ajustes nos contratos consumeristas, mas não como arbitragem obrigatória. E daí a gente vai olhando como é que o comportamento dos fornecedores e fornecedoras vai evoluindo. Daí depois vamos fazendo o aprimoramento. Mas antes de pensar lá na frente, né, acho que talvez só fazer um aditamento à resposta de qual deve ser o papel do consumidor.gov, de qual não deve ser o papel do consumidor.gov, é buscar evidências, né, sobre o comportamento de cada um deles e ir aprimorando na margem aí as políticas públicas a respeito de resoluções de controvérsia ali fora do judiciário por meio de sistema. Então, mais uma vez agradeço o convite e estou aqui à disposição para qualquer interação. Maravilha, meu amigo. Queria te agradecer, então, né, e colocar aqui o IPECOM à disposição para colaborar em qualquer debate. Tá? A gente está aqui com esse mesmo intuito de tentar procurar melhorar aí a sustentabilidade desses sistemas. Né? Acho que é isso que todo mundo está preocupado no final. Então, eu queria agradecer aqui pela participação de todos aqui que estiveram acompanhando a gente ao longo do dia nesse nosso seminário, que trouxe questões tão instigantes, né? Lembrar mais uma vez também que o nosso segundo e-book está disponível, com vários artigos voltados tanto para a área de previdência complementar quanto para a área de saúde suplementar. Para aqueles que estiverem interessados em aprofundar nas discussões de previdência complementar e saúde suplementar, também ficou convite para se filiar ao IPECOM, participar dos nossos debates, né, da nossa produção acadêmica, dos nossos eventos. Agradecer ainda também àqueles que apoiaram, as entidades que apoiaram esse evento, o IBA, a CAMES, a FIPECAF, o ICDS, que são parceiros aí de longa data. E, enfim, com essas palavras aí finais, encerrar o nosso evento aí e desejar uma excelente noite e um excelente final de semana para todos. Muito obrigado, fiquem bem.